seja muito bem-vinda ao nosso podcast Conexão Materna. Hoje estou aqui com a minha companheira de bancada, Andréa Zatar, e hoje vamos falar sobre um tema que assusta, preocupa, exige a atenção de toda a sociedade, que é o tráfico de pessoas. Quando ouvimos essas expressões, muitas vezes pensamos em filmes, em sequestro ou situações que parecem distantes da nossa realidade. Mas a verdade é que a maioria dos casos, o tráfico de pessoas começa de forma silenciosa, através de falsas promessas de emprego, oportunidade de estudo, proposta de trabalho no exterior, relacionamentos virtuais ou oferta que parece ser realização de um sonho. Todos os anos, milhares de pessoas são atraídas por promessas de uma vida melhor e acabam vítimas de exploração sexual, trabalho escravo contemporâneo, servidão por dívidas e outras formas de violação dos direitos humanos. Bom dia, boa tarde, dependendo do horário de que vocês estão assistindo. Hoje, para falar, trouxemos a doutora Carla Reita, especializada no estudo de tráfico de pessoas, escravidão moderna e outras fontes de exploração que afetam a dignidade da pessoa humana. Parece remoto, mas não é, é abrangente, ultrapassa os limites da razoabilidade, sendo grande o número de pessoas vítimas de tais ocorrências. Bom dia a todos e todas, ou boa tarde. Eh, Vamos lá, estou aqui à disposição para tratarmos desse assunto que é tão, não é só complexo, mas é um crime e é um crime de abrangência internacional, transnacional, que a sociedade tem que estar atenta. Seja bem-vinda, agradecemos a presença, a aceitação do convite e possamos levar bastante conhecimento ao público que nos assiste. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição, dentro de um tema que tenha possibilidade de auxiliar a discussão, estou sempre à disposição. Professora Carla, quando ouvimos as expressões tráfico de pessoas, muitas pessoas ainda associam o crime apenas com sequestro. O que realmente caracteriza o tráfico de pessoas? Então, nós temos alguns parâmetros, eu diria, na legislação internacional e na legislação nacional, para que a gente tenha essa definição do que é tráfico de pessoas. Realmente, quando a gente fala em tráfico, as pessoas normalmente pensam a subtração de uma pessoa de um determinado país, pelo menos é isso que se dá o enfoque na TV e tal, para levar para um outro país, para algum tipo de exploração ou utilização. Mas, na verdade, o tráfico de pessoas, ele hoje, né, nós temos dois, como eu disse, dois parâmetros, ou dois marcos para que a gente discuta esse tema aqui no Brasil. Primeiro é o Protocolo de Palermo, né, que é de 1998, mas no Brasil só foi ratificado em 2002, se não me engano, que traz então o que que seria isso, né, que ele fala que significa o recrutamento, o transporte, a transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas recorrendo ao uso da força ou outras formas de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade ou situação de vulnerabilidade, pagamentos, enfim, ele traz esse conceito, né, do tráfico. Então, já fica claro aí que não é apenas você subtrair, se você alojar a pessoa, né, que está naquela situação, se você, usar, fraude para movimentar essa pessoa, então isso vai ser considerado fraude. Com base já inspirado no protocolo de Palermo, em 2016, o Brasil alterou a sua legislação, seu Código Penal e também trouxe, uma nova redação no 149-A do Código Penal, que seria tráfico. E daí lá fala: agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar, acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade, daí ele traz, que a gente vai tratar disso posteriormente, traz quais são as finalidades dessas ações, né, que vocês viram aí que são vários verbos que são utilizados, várias ações, então qualquer uma delas pode configurar o tráfico de pessoas. E é importante a gente deixar claro
que normalmente as pessoas pensam no uso da violência física, né, no rapto, como você mencionou, no sequestro, o rapto, mas na verdade existem outros meios que você vai conseguir levar essa pessoa, né, induzi-la a erro, por exemplo, a uma fraude, que vai acabar com que essa pessoa seja, então, utilizada para os fins que almeja aquela quadrilha ou aquela pessoa que está fazendo o tráfico. E esse crime é considerado um dos mais lucrativos do mundo, né? Isso, hoje ele está em terceiro lugar, perde só para o tráfico de entorpecentes e a comercialização de armas, né? Mas eu diria que eu tenho lido, inclusive, que até as pessoas que fazem o tráfico de entorpecentes, eles estão incorporando o tráfico de pessoas também na sua atividade ilícita, utilizando, por exemplo, as mesmas rotas e existe uma questão, inclusive, da lucratividade, que você utiliza essa pessoa por anos, explora essa pessoa por anos. Enquanto a droga você vendeu, a arma você vendeu, você não continua essa exploração. Então, as estimativas que falam eles falam em bilhões, né? Acho que cerca de 32 bilhões por ano. Isso, aquilo que é localizado, que é detectado. Mas muita coisa não passa pelo radar, né? Esses são dados que você consegue identificar. E aquilo que eu diria que isso é só a ponta do iceberg. A gente verifica a existência de tráficos voltado para exploração e abuso infantil, seja sexual, seja por membros de pedofilia, seja para adoção ilegal, para extração de órgãos. A gente verifica de mulheres para exploração sexual, atraídas por falsas promessas de modelo, e de homens que são levados com perspectiva de um falso trabalho de emprego vantajoso, com salários com proporção muito acima do que se esperava, às vezes nem corresponde à qualificação profissional, e não vemos políticas públicas de esclarecimento voltado à população. O que é que pode ser feito para inibir esses tipos de aliciamento? Então, o próprio Protocolo de Palermo, ele inspira a nossa legislação, inspirou a nossa legislação, a alteração de 2016, e ele inspira também as políticas públicas, porque ele deixa bem claro que nós temos que agir não só na prevenção, na persecução penal, né, criminal das pessoas que praticam, mas também na questão da assistência à vítima. Né, assistência à vítima no sentido de ser recolocada, porque não adianta você trazer uma pessoa que ficou anos sendo explorada e simplesmente devolver ela à família sem dar uma alternativa para que ela não se submeta, porque o que que acontece com o tráfico de pessoas, com a exploração sexual, com o trabalho escravo contemporâneo, que pode se dar inclusive por exploração sexual e por outros casos. O problema é a vulnerabilidade, não existe a pessoa que está à disposição, eu diria assim, para ser aliciada para qualquer esse tipo de situação, é uma pessoa que está em vulnerabilidade. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é diminuir a vulnerabilidade. Estou falando aqui no Brasil e nos outros países também. Né? E daí a segunda é a questão realmente de você esclarecer, né, e deixar bem claro isso. Em vários lugares do mundo, por exemplo, você vai ao banheiro, você fecha a porta, tem um cartaz dizendo o lugar de que você, se você tiver naquele tipo de situação, em várias línguas, inclusive, para que você para que não só a pessoa tenha alguma iniciativa, se veja naquela situação e tenha alguma iniciativa de denunciar, mas também as pessoas que veem. Se você vê alguma coisa que é parecido com isso, você tem que agir, E né. quais costumam ser as pessoas mais vulnerável ao aliciamento? Então, como eu disse, são aquelas pessoas que passam por situações de vulnerabilidade econômica, e daí a gente tem várias possibilidades, né. Hoje, o que que a gente vê? Eh, um número significativo, por exemplo, aumentou o tráfico de pessoas após a pandemia. O que quer dizer isso? Na pandemia nós tivemos uma hipervulnerabilidade, as pessoas ficaram
em situações muito difíceis, né. Outra questão que hoje nós temos vários conflitos armados no mundo, as pessoas são obrigadas a se deslocarem, e vão para campos de refugiados, e vão para situações, eh, já eram precárias as situações que eles tinham nos países ou nos lugares, cada vez mais. Estamos vivendo uma crise climática no mundo, né. Essas pessoas que são afetadas por enchente, por secas, por outros eventos climáticos, né, consequências dessa crise climática provocada pelo homem, é óbvio, né, então também estão sujeitas a isso. E daí e daí vai a toda a lista de vulnerabilidades, né, então eventos climáticos, conflitos armados, crises econômicas, tudo isso faz com que as pessoas que já eram vulneráveis fiquem muito mais vulneráveis e, por isso, muito mais expostas a esse crime. E o tráfico de pessoa está presente também tanto em grandes centros urbanos e pode ocorrer também em cidades pequenas, né? Não, com certeza, as periferias das grandes cidades e as cidades pequenas, elas são alvos, né, justamente por isso, por conta da vulnerabilidade, né. O trabalho escravo moderno ou advindo do tráfico de pessoas, ele não tem um desmembramento originário do trabalho escravo que remota as mulheres sendo trabalhos e afazeres dentro da casa, amas de leite, satisfação sexual dos Eu escravocratas. depende da situação, mas, assim, é interessante quando a gente estuda a evolução do tratamento desse crime, a gente verifica inicialmente que o que era reprovado pela sociedade era só o tráfico de brancos, de brancas e meninas, né, então havia uma questão do moralismo aí, então os negros poderiam ser traficados e foram, Sim. né, milhões de pessoas Uhum. vieram para o Brasil, e daí você verifica, por exemplo, o primeiro tratado que teve com esse tema foi entre Inglaterra e França, mas eles tinham um interesse econômico, Uhum. em vedar o tráfico, negreiros. E daí começa a todo um desenvolvimento, principalmente no final do século XIX, início do século XX, a questão das mulheres brancas serem traficadas. Nós tínhamos um momento de muita migração e, com isso, muitos homens se deslocando e havia uma questão aí, eh para atender esses homens, né, satisfação sexual, enfim. E daí vem as mulheres brancas. Eu não sei se vocês se recordam, vira e mexe, se você for ver uma novela, por exemplo, Gabriela, onde tinha os bordéis, qual que era a sensação dos bordéis? As polacas, que eram as mulheres brancas vindas de outros países, que podiam vir espontaneamente, mas como poderiam também ser objeto de tráfico de pessoas e tal, né. Então tem uma ligação com a escravidão, porque, eh, primeiro, o tráfico normalmente ele é um ato antecedente à escravidão, ou seja, a escravidão contemporânea normalmente é uma das finalidades, eu diria mais, eh talvez a mais frequente, se a gente pensar internamente. Se a gente pensar externamente, eu acho que talvez o fim de exploração sexual. Então, ligando à escravidão, e essas pessoas, às vezes, elas são traficadas, e na maior parte das vezes, quando são traficadas, elas ficam em situação de exploração, ou seja, de escravidão contemporânea. Seja por servidão por dívida, seja por retenção de documentos, seja por ameaças físicas mesmo, ameaças à família que ficou em outro lugar, né. Mas o que me preocupa muito é que a gente volta muito os olhos para esse tipo de tráfico, que é um tráfico que choca mais. Mas aquele tráfico interno, né, por exemplo, ano passado nós tivemos resgates em Mato Grosso, 600 e poucos resgatados no trabalho escravo contemporâneo. A maior parte vinda do Nordeste, aliciada no Nordeste. Sim. Isso é tráfico humano. Isso é tráfico humano para fins de exploração laboral, no caso, o trabalho escravo contemporâneo. E é uma coisa que poucos falam e pouco também se combate, porque, é até estava até pensando nisso, inclusive em termos de projeto de pesquisa, porque por que que se volta aos olhos, apenas, eu não diria apenas e tão somente, mas assim, com mais, vigor sobre o trabalho escravo e não o crime antecedente, porque
tá lá, um no 149 e outro no 149A. São 2 crimes com penas que poderiam ser somadas, nesses casos de tráfico interno. Então me preocupa muito essa, talvez, a inação das autoridades que têm essa incumbência de combater tanto o tráfico quanto o trabalho escravo contemporâneo. E como que funciona esse esquema de utilizar falsas promessas de trabalho para atrair a vítima? Então, a gente sabe que hoje a gente vive num ambiente virtual, e um Sim. ambiente virtual que as pessoas, facilmente se iludem, né. Tem gente que acredita em fake news, tem gente que acredita em muita coisa, eles estão numa bolha, né, e daí quanto mais vulnerável, você não tem acesso à cultura, você não tem acesso à informação, e você vai escolhendo aquilo que você quer ver. Então hoje, mas não é o único não, depois eu vou falar sobre isso. Eu acho que assim, o que é importante a gente ter claro, que não só, as falsas promessas, né, as falsas promessas podem ocorrer pelo mundo virtual, né, existem, vou dar um exemplo para vocês, esse pessoal que veio do Maranhão para cá, havia carros de som nas cidades pequenas do interior do Maranhão, principalmente do Maranhão, que é, mais uma vez, IDH mais baixo, pobreza, vulnerabilidade, as pessoas vêm, né, se promete a ela e tal. Então pode ser por esse meio, qualquer meio de difusão, o rádio, né, mas hoje também, não é que qualquer pessoa, mas muita gente tem um smartphone, com acesso à internet e assim por diante, então é muito fácil chegar até você, daí formam-se grupos, comunidades. Nós temos também o caminho, das falsas promessas, né, via não só promessa de emprego, mas também alguns bolsas. "Ah, você vai estudar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo", né, então tem essa fraude, né, é recorrente. A pessoa tem um anseio de melhorar de vida, né, e os criminosos utilizam esse anseio para que ela seja cooptada, né. Então nós temos também, eh, aliciamento de atletas e modelos, né, "Você é muito bom, você é muito linda, você é isso", e daí a pessoa, a gente ouve, a gente sabe disso, que a Sim, gente ouve o que quer ouvir, sim. Sim. e acaba sendo levada a essa, falsidade. Então bolsa de estudo, intercâmbio, modelo ou empregos, muito, vantajosos. E daí um detalhe que as pessoas esquecem, até por moralismo mesmo, né, nós temos, até para prostituição, às vezes as pessoas sabem que vão ser prostitutas ou Sim. né, sabem que vão se prostituir, mas eles não sabem, e daí fazem altas promessas, só que não sabem as condições que eles vão trabalhar, a condição de subjeição que eles têm, a questão dos pagamentos, as dívidas que eles estão contraindo. Vou dar um exemplo para vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar na Operação Cinderela, tem até um artigo, sobre essa Operação Cinderela. A Operação Cinderela, fo teve como vítimas travestis, adolescentes, recém-saídos ou jovens adultos, né, travestis e transexuais do interior do Nordeste que foram levados para Ribeirão Preto, que é uma cidade grande, uma Sim. cidade, né, economicamente pujante, e havia uma promessa, eles sabiam que iam se prostituir, até que é um problema muito sério, porque travestis e transexuais, que têm um mercado de trabalho extremamente limitado, normalmente não são aceitos pelas famílias, ficam em situação de extrema vulnerabilidade. E nesse caso prometeram, então foi um tráfico interno, prometeram a eles que fariam cirurgias de redesignação de sexo, que colocariam silicone, né, em troca desse mercado, dessa oportunidade. Chegou lá, não era isso, eles, ficavam num lugar que eles pagavam exorbitantemente pelo valor, daí veio servidão por dívida, veio violência, né, enfim. Então existem casos, daí é um exemplo de prostituição, que a pessoa inicialmente consentiu, e daí o próprio protocolo de Palermo fala, se for mediante fraude, se for falsa promessa e tal, esse consentimento da vítima, ele não é levado em conta, porque esse consentimento foi dado numa determinada situação, quando eles chegaram lá era uma outra situação, né. Então,
é muito frequente essa questão do emprego. Mas nós temos umas outras coisas interessantes também, que é o que eles chamam de, como é que é? Boy lovers. A questão dos relacionamentos É. virtuais amorosos, que são utilizados também para capturar, né, a vítima, para aliciar, a vítima, né. Então cada vez mais as os meios estão se sofisticando, quanto mais a gente tem mais acesso à tecnologia e assim por diante. E mesmo em meio a tanta tecnologia, a gente ainda verifica aqueles mais precários, né, que são nos garimpos, são nas lavouras, nas fazendas, nas extrações, que eles trabalham por longas horas, em situações degradantes, sem condição digna, sem moradia, sem alimentação, sem vestuário. É, E temos, de outro norte, grandes marcas da indústria, principalmente de confecções, que por várias vezes foram flagradas se utilizando de mão de obra escrava. São 2 nortes é. diferenciados com o mesmo objetivo. Sim, eu acho que seria importante a gente falar uma questão que eu não mencionei antes, mas a gente distinguir, porque você falou em confecções. Confecções, o que rotineiramente tem acontecido no Brasil são, principalmente em São Paulo, os bolivianos que vêm para trabalhar em condições e são flagrados em condições subhumanas e tal, né. Mas só para deixar claro para o nosso ouvinte, né, que nós temos o crime de contrabando de imigrante e o crime de tráfico de pessoas. Quando eu falo em tráfico de pessoas, eu estou falando em uma violação à dignidade da pessoa humana que está sendo traficada. Então, a proteção aí é da pessoa, né, contra quem a vítima é a pessoa. Quando eu falo em contrabando de imigrantes, eu estou falando que o crime é contra o Estado, que você está inserindo alguém no território num território, né, e daí o crime de imigrante de só pode ocorrer entre países, né, porque você é pago pelo migrante, então ele teve não só o consentimento, mas ele pagou para você inseri-lo num outro país. Isso é o contrabando de imigrante, que é crime também e tal. E o outro é o tráfico de pessoas, onde a vítima é a pessoa. Então, se um tem finalidade, inserir alguém num território e o processo acaba ali, né? O crime acabou ali, você colocou lá dentro, recebeu o dinheiro, às vezes não chega, às vezes é morto no. Enfim, tem vários problemas aí, né? Principalmente quem está indo via México, as florestas, enfim. E nós temos o crime de tráfico de pessoas, que daí você o crime se perpetua porque ele tem a sua continuidade na exploração, seja sexual, laboral, eh, como trabalho escravo, né, como para adoção ilegal, enfim. O que eu quero deixar bem claro é isso, que num caso tem o consentimento da vítima, inclusive ela paga, que é o crime, né, de contrabando, e a vítima é o Estado para qual está indo, e no nosso caso aqui do tráfico de pessoas, o crime é contra a pessoa, né. E daí, só para você falou em trabalho escravo, né, realmente, é muito comum, pelo menos, internamente é o caso que mais acontece, que é o tráfico de pessoas para submissão à condição análoga de escravo, que está previsto lá no artigo 149, né, então são as condições degradantes, jornadas exaustivas, trabalho forçado e servidão por dívida ou qualquer cerceio de ir e vir do trabalhador. Né, então é isso que se fala hoje em trabalho escravo contemporâneo. E como que uma pessoa que recebe uma promessa de emprego, ela qual o sinal que mostra, fala assim: "Não, daqui é uma armadilha, você pode estar sendo Enganado. enganado", é. Como que Como que ela verifica isso? Eu acho que todo mundo tem que ter a consciência do que é que e qual que são as suas qualificações e a realidade do mercado. Então, quando você vê
uma promessa de um emprego que está muito fora da realidade, entendeu? Ou que as pessoas, olham assim e falam: "Mas que gente, como pode ser, né? Isso não acontece e tal", a pessoa tem que desconfiar, né. Então, primeiro isso, e segundo, as facilidades, às vezes está não, fala: "Olha, não só você vai ganhar muito, mas como eu vou pagar para você, eu vou fazer um adiantamento, né, eu vou pagar a passagem, eu vou pagar para você tirar o seu passaporte, se for para fora, né, ou no caso aqui do Brasil, não, a gente vai te colocar lá ou na fazenda ou na obra ou, né, onde for". Então a pessoa tem que estar preocupada com essas promessas mirabolantes. E daí tem que ter cuidados também. Quando eu recebo uma proposta dessa, eu tenho que saber de onde é que está vindo, quem é que está vindo, né? Pesquisar a empresa, verificar se ela existe mesmo. Mas isso também tudo é provável, né? Vocês sabem que é possível montar esses sites, montar tudo para a pessoa achar que está em um lugar que realmente vai ter tudo aquilo, né? E a escravidão por dívida, como que funciona? Então, a servidão por dívida, né, a gente chama de servidão por dívida, que é uma forma de escravidão contemporânea, né, a gente usa contemporânea para qualificá-la no tempo no tempo de hoje, com o tempo contemporâneo, para não misturar com a idade Uhum. moderna, com a idade antiga, porque daí a gente fala em antiguidade, em escravidão clássica, a escravidão no período colonial imperial e a escravidão contemporânea, ou como o artigo 149 fala, que é a condição análoga de escravo, né. Então é uma discussão que tem que ficar bem claro, né, mas os próprios trabalhadores não se veem como escravos às vezes, até que eles entendam que existe um tipo penal, uma lei que estabelece que aquilo configura-se como condição análoga, parecida, onde ele se torna objeto, né, quando os poderes de propriedade que são exercidos ali. E ela começa normalmente com a vinda, né. Eh, Quando é, por exemplo, para um trabalho escravo contemporâneo no campo, existem lugares no Nordeste, principalmente nesses estados onde o IDH é mais baixo e tal, onde as pessoas ficam esperando na pensão, o trabalhador fica esperando na pensão ser recrutado. Daí ele chega lá, o que normalmente é chamado de gato, né. O gato, o gato primeiro paga a dívida dele na pensão, segundo normalmente deixa um dinheirinho para a família, e daí isso não é milagre, isso já vai sendo contado ali, anotado na caderneta. Depois tem o transporte dele. Quando ele chega no local, ele tem que comprar, normalmente a preços superfaturados, os seus equipamentos de proteção individual, os seus instrumentos de trabalho, e tudo isso vai anotando. Então ele começa a você começa a dever e sem condições de pagar. E daí vem alimentação superfaturada, se tiver moradia, também moradia superfaturada. E se o trabalho pela modalidade de remuneração de produção, há normalmente uma fraude na anotação da produção. Então a conta não fecha, eu tenho uma dívida que cada vez aumenta e por mais que eu produza, que eu me exaura de trabalhar, eu não vou conseguir pagar aquela dívida. Isso eu estou dando um exemplo, de um trabalho escravo ou no campo ou na cidade, mas nós podemos transportar isso também para o caso da exploração sexual, né. Então a pessoa, pagou a passagem, se for para fora, por exemplo, pagou a passagem. Pagou as roupas para a pessoa usar lá, pagou está pagando alojamento, paga alojamento, paga tudo para ela começar a trabalhar. Então ela já vai com uma dívida que por mais que ela trabalhe exaustivamente, ela não consegue. Então é o que a gente chama da escravidão, contemporânea ou tal, por servidão por dívida, né, que é um ciclo que nunca se fecha. E como que as pessoas continuam lá? Como que os exploradores impedem que as pessoas vão embora? Olha, pode ter várias formas. Primeiro a questão da coação moral, né. Eu já vi vários depoimentos de trabalhadores que, a única coisa que ele tem de mais valioso é a honra. Sim. Então se ele deve, ele entende que tem que pagar. E ele não se questiona se aquela dívida é lícita ou não, não tem esse conhecimento. Então ele vai ficar lá, né,
Não, eu sou homem, eu tenho que honrar a minha dívida e vou continuar trabalhando. Isso é uma das modalidades. A outra é vigilância ostensiva, que pode ser armada, que não pode não ser armada. E a outra, questão é de ameaça à família que ficou. Então, em alguns casos, né, principalmente essas quadrilhas sofisticadas, ele manda foto: "Olha, eu sei onde você mora, eu sei onde sua filha estuda, eu sei onde sua mãe está, eu sei onde sua irmã está. E ó, se você deixar de trabalhar aqui, as algo vai acontecer com eles lá". Então são mecanismos de manutenção nisso. Agora, você imagina, por exemplo, esses bolivianos que vêm para trabalhar nessas condições. Primeira coisa que eles fazem é a retenção de documentos. Então, retém o passaporte, né, que é outra modalidade, retenção de Uhum. documentos. Eh, ele não fala a língua, né, ele não fala a língua, ele está sem documentos, ele está num país que ele não conhece, que ele não tem uma rede de apoio. Como é que ele vai sair, né? E daí tem são mecanismos que enredam a pessoa a se manter naquele lugar, né. É isso. Crianças. Crianças também são vítimas de É. tráfico. Qual é a finalidade de se traficar crianças? Então, o nosso Código, Penal, né, que eu disse que foi alterado em 2016, ela ele traz algumas finalidades para esse tráfico, né. Uma delas é remoção de órgãos, tecidos, partes do corpo. A outra finalidade é submeter à condição análoga de escravo, que a gente já tem falado aqui bastante. A outra é qualquer tipo de servidão, daí servidão doméstica, o que for. Adoção ilegal e exploração sexual. O que se tem visto mais com relação às a aos traficados, né, e é interessante uma outra coisa, que nós temos não só a previsão no Código Penal, mas no ECA também, do tráfico, né. Então o Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê, a questão do crime de tráfico, né. Eu acredito que as penas do Código Penal são um pouco maiores, não me lembro agora exatamente. Pra as crianças normalmente elas são, traficadas ou para exploração sexual, ou para remoção de órgãos, ou para adoção ilegal. Essas são normalmente, né, e a gente estava até comentando aqui antes de começar a gravar. Normalmente essas crianças que são objetos da adoção ilegal, elas normalmente não vão para ser filhas, né, e vão para outras finalidades, né, ou para exploração sexual, ou para hoje a gente tem muita questão da pedofilia, é muito triste, porque às vezes as crianças são traficadas para ficarem nas mãos, né, de pessoas que fazem conteúdo para, pornografia infantil, né, então abusos, né, que são gravados e tal. Então é muito complicado. E é importante a gente ter claro também que a gente falou ali, né, de vários tipos de aliciamento. Mas tem um aliciamento que é um aliciamento que onde os próprios parentes conhecidos que a vítima tem confiança participam disso, ou porque são recrutados, né, para esse tipo de trabalho. Então acontece muito, principalmente nessas regiões que as pessoas são extremamente vulneráveis, a venda de crianças pelos próprios pais, para esses fins, né. Então é isso, pra as crianças normalmente sim. E lembrando que, as mulheres, meninas e mulheres, são cerca de 70% das pessoas que são traficadas. E dentre isso, as crianças são, mais de um terço, né, do tráfico. Então, normalmente, as mulheres são traficadas para fins de exploração sexual ou trabalho escravo doméstico, né, e as meninas para também para essas questões que eu acabei de colocar, né. E tem muitas crianças que hoje em dia elas vão sozinhas já para a escola, né, dependendo do ambiente que às vezes é mãe solo que tem que trabalhar, aí deixa, vamos dizer, a criança mais com liberdade, por exemplo, de ir para uma escola, não tem como levar. E como
Quais os cuidados que esses pais e responsável devem adotar quando o filho começa a circular sozinho pela cidade? Bem, eu acho que a primeira coisa é esclarecimento, né? A criança tem que ter consciência dos riscos que ela corre, para que ela fique atenta a qualquer coisa diferente, né? Porque a gente vê muito, a pessoa foi abuso sexual, por exemplo. Ah, não, a criança foi chamada porque a pessoa prometeu um doce, ou prometeu um brinquedo, ou prometeu alguma coisa assim. Então, acho que quanto mais você conversar com seu filho, falar dos riscos que corre, do tipo de situação que ele pode enfrentar, eu acho que é mais fácil a criança ter a consciência de que quando ele verificar aquilo, fazer a ligação com aquelas advertências, com aquelas explicações que os pais deram, né. E sempre, eu acho que é muito complicada a questão do jovem na internet, né. O Reino Unido acabou de avisar que criança de 16 até 16 anos não vai ter Redes acesso a sociais. redes sociais, Uhum. como já está acontecendo em vários lugares do mundo, né. Mas esse acesso ilimitado pode ele através de rede de jogos, que é uma Sim. forma que as pessoas, eh, são cooptadas, né, então é muito isso. Falando em rede de jogos, uma das dos finalidades de tráfico é justamente para exploração em lugares que as pessoas fazem golpes virtuais, Sim. né. Nós tivemos agora há pouco tempo, eu não sei se estava em Mianmar, eu não ali na Ásia, 2 pessoas aqui 2 brasileiros foram recrutados para trabalhar e chegaram lá, ele iam dar golpes em outros brasileiros, e estavam em situação análoga de escravo. Então houve um tráfico internacional para a finalidade de utilização. Então, como eu disse, a tecnologia vai se aperfeiçoando e os golpes, vão se sofisticando também. Então a pessoa tem que estar muito, 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 consciente das possibilidades, né, que podem sair, né, que podem ter isso. E se tratando de exploração sexual, a gente lembra do conto de Aya, mas ali é uma ficção. Aham. E na vida real, os fatos se repetem, né? Com as mesmas finalidades, inclusive de procriação. A gente estava comentando, né, recentemente, houve uma denúncia nesse sentido, né. E nós temos muito, adolescentes, né, que vão para casa dos ou escravidão doméstica, né, e algumas são exploradas sexualmente também, né, nesse Exato. nesse caso. Quais os sinais que podem indicar que uma jovem está sendo aliciada pela internet? É, esse é muito muito complicado, né, porque, como eu disse, as falsas promessas elas são e assim, as pessoas com certeza vão dizer, quem está aliciando vai dizer: "Olha, não conta para ninguém, porque senão muita gente vai ficar agorando, vai colocar algum empecilho e tal, né, você tem que pensar em você". Então tem toda uma construção, que o pessoal fala em engenharia social, né, na cabeça da pessoa para ela ficar realmente encantada com as possibilidades que ela vai ter a partir dali, né. Então, mas eu acho que tudo que aquilo que tem que acender a luz, né, quando a pessoa vai comentar e tal, e qualquer emprego que a pessoa vai aceitar fora, é aquilo que eu falei, fazer um rastreamento de quem é a pessoa, de para onde está indo, né, ter alguns combinados com a família, né, saber os contatos das pessoas, ter alguns combinados. Às vezes até procurar uma delegacia, procurar falar: "Olha, está acontecendo isso, tem alguma coisa acontecendo na cidade ou então no país nesse sentido, eu estou com medo de cair nesse golpe", tal, alguma coisa nesse sentido. Se cercar de informações e as pessoas terem também os pais, os familiares terem informações e acompanharem a pessoa nesse sentido, né. E se um pai, por exemplo, uma filha de 18 anos, fala bem assim: "Mãe, eu recebi uma proposta para ser modelo em outro país e eu quero ir". A mãe desconfia e fala: "Não vai", mas não tem como impedir dela não ir, porque ela já é de maior. Tem alguma forma dos pais impedir uma pessoa maior já de idade de viajar, por exemplo? Eu acho difícil, mas cuidados ele pode ter, né. Eu procuraria, por exemplo, uma delegacia ou tem a Polícia Federal tem setores, né, próprios para isso.
para a pessoa se certificar, né? Pelo menos quem está levando saber que existe uma família preocupada, saber que existe já alguma movimentação nesse sentido, de se certificar que aquela proposta existe, né? Mas é difícil realmente, porque a pessoa com 18 anos ele pode tirar Sim. passaporte, ele pode viajar, né? Então é muito difícil isso acontecer. Eu acho que existem cuidados que quando isso ocorra, eu acho que existem cuidados que você tem que tomar. E daí, neste caso, eu particularmente procuraria a Polícia Federal e falaria, olha, está acontecendo isso e isso, entendeu? O que eu faço? Existe alguma coisa com relação a essas pessoas? Porque normalmente também a pessoa que vai se apresentar não vai usar o nome real, né? Sim. Mas de alguma forma a pessoa tentar ter alguma segurança nesse sentido, né? Geralmente a família nem tem conhecimento dos fatos, conhecimento para buscar orientação, e aí acaba seduzida também com a possibilidade, porque acha que a filha vai ajudar toda a família, vai trazer É, recursos, normalmente. e chega no local, a primeira coisa que ocorre é a quebra de comunicação, né? Deixa de ter contato com a família, e aí começa a surgir o problema. É o isolamento, né? É um isolamento social, né? Ela não tem contato com outras pessoas, ela, né, se nós estamos falando em tráfico internacional, a pessoa ela não vai ter acesso à internet, ela não vai ter acesso ao smartphone, ela vai ser realmente isolada, para que ela não tenha modos de sair daquele meio, né? E que documentos e informações precisa ser checado antes de alguém viajar a trabalho? Eu acho que tem que ter um contrato de trabalho, né, assinado, muito claro, né? Aonde a pessoa vai, o que que ela vai fazer, o que não é garantia, porque como eu disse, Sim. pode haver fraude, mas há esse tipo de cuidado, verificar a existência dessa empresa, verificar se ela realmente existe, tem aquela atividade, e como eu disse, na suspeita, procura uma autoridade policial, né, federal, que é, no caso, né, se é para ir para o exterior, para poder se precaver desse tipo de situação. Existe alguma rede de apoio, tipo escola, igreja e comunidades, para prevenir? Não, olha, nós temos como eu disse para vocês, após o protocolo de Palermo, né, existem 3 pilares, que é a prevenção, a persecução e depois a assistência à vítima, né, que é muito, muito detalhado. E o Brasil, ele tem políticas públicas, né, o Brasil tem a lei, o artigo 149, né, o Brasil tem uma Comissão Nacional sobre tráfico de enfrentamento de tráfico de pessoas. Essa comissão, ela se desdobra nos estados, né? Eu participei, acho que por uns 2 ou 3 anos, eu participei do CETRAP, que era o Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas aqui em Mato Grosso. Existe também o que eles chamam de NETEP, acho que é NETEP, que é um núcleo que está na Secretaria de Segurança, que trata sobre o tráfico de pessoas, questão de investigação, preparação e tal. Então, tem um comitê que é composto por vários órgãos, eu diria assim, né? Sociedade civil, órgãos federais, estaduais, e se for o caso até municipais, que vão traçar a política pública, né? Vão traçar essa política pública. E daí tem os canais de denúncia. Então, essa política pública, ela tem que encarar essas 3 questões que eu disse que são centrais. O Brasil também tem um plano, né? Nós estamos no 3º plano, se não me engano, era de 2018, 3º plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E existem pesquisadores que fazem esses levantamentos, tem vários painéis que você pode obter dados. Então, cada vez mais existe uma política pública mesmo para isso. E tem os canais de denúncia, né, que é o Disque 100, o Disque 180. Se for criança, qualquer conselho tutelar você pode procurar, né? Então, são coisas que o Brasil já tem isso. Eu diria que precisamos trabalhar mais na questão da vulnerabilidade, porque se a gente não tem pessoa vulnerável, a gente não tem candidatos a serem traficados ou submetidos à condição análoga de escravo, né? Então, a gente tem
tem isso. E daí é claro que tem até uma campanha, não sei se já viram, né, a questão acho que é Coração Azul, que também combate a questão, do tráfico de pessoas. Hoje se discute aqui em Mato Grosso, por exemplo, postos na fronteira, né, que a gente tem fronteira, né, tem Paraguai, tem Bolívia e tal, para que a gente tenha postos que verifique situações que são situações que possam ser mais estranhas, que possam indicar alguma tráfico de pessoas. Eh, e daí também tem essas outras redes, né, a igreja, a escola. Eu acho que, eh, quanto mais a gente discutir o tema, quanto mais as pessoas terem consciência de que existe, que continua existindo e de como é que hoje ele ocorre, é uma forma de prevenir que as pessoas não caiam nessas armadilhas do tráfico, né? As finalidades do tráfico que estão relacionadas à exploração sexual, adoção ilegal, extração de órgãos, trabalho análogo à escravidão e qualquer tipo de servidão. Quando a pessoa confere que está numa dessas situações, em um outro país, num outro local, o que ela pode fazer para se libertar? Tem algum... A denúncia, né? E daí, eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, né, o projeto Ação Integrada, que eu faço parte, que é um projeto que une o FMT, Superintendência Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, a gente trata do pós-resgate. A gente faz, esse seria o nosso maior, maior atuação, né? Estamos até com uma turma de 20 resgatados hoje, lá na fazenda experimental, sendo qualificados, né, para que ele não seja recapturado nessa rede de exploração. E só que a gente também trabalha, como temos eu e uma outra colega da UFMT, a gente trabalha também na qualificação de trabalhadores da rede de saúde e das redes municipais de saúde e assistência social. Então, nós estamos qualificando esses trabalhadores da ponta para eles poderem, primeiro, identificar, né? Então, se eles verificam uma situação que está meio estranha, que pode haver indícios de trabalho escravo, eles fazerem a denúncia. Hoje, né, tem uma rede, um sistema chamado Sistema IP para fazerem essas denúncias. Então, uma forma de que a pessoa pode, né, ter esse contato, ser, digamos, resgatada, é através da atuação porque assim, uma hora ou outra ele vai precisar ou da assistência social ou da saúde. Mesmo que ele esteja em situação análoga de escravo, ele pode ficar doente, pode sofrer um acidente de trabalho e tal. E daí, para isso, os profissionais estarem qualificados para terem uma escuta atenta, um olhar atento para esse tipo de situação, né? Seria uma das formas. Mas o próprio trabalhador, se tiver alguma forma de se comunicar, né, ele pode fazer denúncias para vários, né, como eu disse, tem o Disque 100, tem o Disque 180, qualquer autoridade pública, né, a gente também trabalha, né, a COETRAI, que hoje eu faço parte também, a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo, ela é dividida em três, que é a comissão, prevenção, repressão e assistência às vítimas. Na questão da repressão, ela tem o MPT, ela tem o Ministério Público Federal, todos esses órgãos, eles têm canais de denúncia. Ou a própria polícia, né? Hoje, a polícia de Mato Grosso, ela já foi no passado e agora está sendo qualificada novamente sobre as temáticas, né? Trabalho escravo e tráfico de pessoas. Então, a pessoa tem que fazer denúncia, fazer a sua voz chegar, a denúncia chegar, né? E normalmente é uma pessoa que consegue, se tem várias pessoas, uma pessoa que consegue sair daquela situação que faz a denúncia, né? Mas tem que ter a denúncia, não tem como, senão as autoridades não conseguem. Como eu disse, todos os números que nós temos, tanto de trabalho escravo como tráfico de pessoas, é apenas aquilo que foi flagrado. Aquilo que a maior parte absoluta das coisas não são identificadas, não são pegas, né? Então, é complicado isso. Mas a pessoa tem que procurar um órgão que possa acolhê-la, né? E tal. E a gente trabalha com assistência social justamente para esse acolhimento pós-resgate, né? O que fazer quando a pessoa está naquela situação, né? Daí tem o aluguel social, tem a questão dos transportes,
os municípios têm dinheiro para pagar a passagem de ônibus para a pessoa voltar, então tem uma série de questões, mas ele tem que fazer a denúncia, não tem como, né. E também, não sei, né, se ele está numa fronteira, se ele está no aeroporto, se ele está. Só que normalmente a ficha cai depois, né, não é no momento que ele está ali, né. E quais são os canais oficiais de denúncia hoje disponível aqui no Brasil? Então, é o Disque 100 e o Disque 180, né, que são telefones que, vão funcionar, mas ele pode ir a qualquer órgão, né, seja a polícia ou seja a o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho. Alguns órgãos, por exemplo, a gente trabalha muito com a CPT, né, Comissão Pastoral da Terra, com a Pastoral do Migrante, que também tem qualificação para identificar essas situações, né, se ela recebe um migrante lá, ela vê que está naquela situação, porque é uma questão que a gente não falou aqui, mas os imigrantes estão extremamente vulneráveis. Se eles saíram do seu país, é porque lá estavam em situação de miserabilidade e vulnerabilidade. E então lá, ele é presa fácil, ou então aqui, ele também é presa fácil, porque ele não fala a língua, ele não tem emprego, às vezes é indocumentado, né, e isso também é explorado, né, uma forma de você manter a pessoa ali é você falar: "Ah, mas você vai ser deportado, eu estou com seus documentos, você não tem documentos, você não tem autorização para estar no país", quando às vezes é uma questão de não conhecimento, né, às vezes é uma questão dele ir na Polícia Federal e ser atendido e fazer um pedido, né, para estar aqui no Brasil legalmente e tal. Então, é aquela história, né, informação e caldo de galinha é bom para sempre. E tem muita gente que sabe que o tráfico está acontecendo em determinado local, mas tem medo de denunciar. A denúncia pode ser anônima? Pode ser anônima. No caso de trabalho pode ser anônima, né, só que tem que, assim, as pessoas que forem fazer qualquer tipo de denúncia, seja trabalho escravo e tal, a única coisa que, as autoridades pedem é que tragam o número maior de dados possíveis, né. Por exemplo, fazenda, se você tiver a coordenada geográfica, que agora no celular você consegue, né, você tiver a coordenada geográfica, se tiver essas questões, é muito mais fácil para as pessoas, porque recebem muitas denúncias. E essas denúncias, é claro, aquelas que forem mais fáceis de serem vão ter prioridade, né, aquelas que demandam uma eu diria uma investigação maior, elas vão ficando mais para trás. E o tráfico de pessoas muitas vezes começa com uma promessa. Informação, diálogo e atenção são fundamentais para prevenir novas vítimas, Com né? certeza, com certeza. Como eu disse, informação é primordial, porque as pessoas sabendo os riscos que correm e os tipos de situações que podem levar a essa questão do tráfico, eu acho que a pessoa, vai ter mais cuidado quando para não se deixar encantar, né, ser ludibriada com essas promessas, com essas qualquer movimento no sentido de ser cooptado para o tráfico. Doutora, eu agradeço muito a presença da senhora aqui no nosso podcast. Essa informação são muito importantes, porque tem muita gente que pensa que não acontece, mas tráfico internacional, tráfico até dentro aqui do Brasil acontece, e isso daí não é só de filme, né? Acontece, é crime e tem que ser combatido. Tem que ser combatido, não só com políticas públicas, mas também a própria comunidade, ela Sim. tem que se precaver e tem que disseminar as informações para que isso não ocorra. Até como forma de preservação do princípio constitucional da dignidade do ser humano. Com certeza, que é o princípio norteador do nosso ordenamento jurídico, né. Isso. Para isso todo mundo tem que estar imbuído. A gente não pode deixar também só para o Estado, né, Sim, que a gente sabe que tem dificuldades. O Estado tem, como eu disse, tem políticas públicas, elas precisam ser aperfeiçoadas sempre mas também as pessoas têm que buscar informação e também se precaverem. e professora, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, qual que é as redes sociais que a senhora está, como que as pessoas, vão procurar a senhora? Olha só, nós temos
Eu tenho um grupo de pesquisa que chama GPMAT, né, que esse ano faz 10 anos, e no GPMAT a gente tem um site, né, e temos também o Instagram, né, do GPMAT, @GPMAT. E outra questão também é o Spotify, porque a gente tem uma coluna gravada, ou alguns chamam de podcast, na Capital FM, que trata sobre questões sobre o trabalho, e essa coluna ela está disponível também no Spotify, né. Então nós temos esses meios de divulgação das nossas pesquisas, daquilo que a gente tem trabalhado, e também é um projeto inclusive de extensão, essa de esclarecimento sobre o mundo do trabalho, né, informação, que se chama programa de extensão. Então nós temos isso, tem o Instagram do GPMAT, temos o site do GPMAT, tem o Spotify do GPMAT, é onde a gente divulga aquilo que a gente anda fazendo por aí. Gratidão, Agradeço. muito obrigada Obrigada, pela eu que presença. agradeço pelo convite e estou à disposição para outros esclarecimentos daquilo que eu puder auxiliar. E para você que está nos ouvindo, eu peço que você compartilhe, curte, comente, para que chega em mais pessoas e mais pessoas ficam sabendo dessa nossa realidade. Muito obrigada.